São 5 temas que o Lemov traz que a gente precisa ter atenção. São chamados modelos mentais e execução intencional. Isso aqui é verdadeiro. Nós temos que ter mentalidade adequada para poder estudar e para poder lecionar. E um elemento comum entre o Lemov e o Paulo Freire é que essa execução da aula ela é intencional. O pessoal está dizendo ele é tecnicista, exatamente a ideia, ele é tecnicista. Você precisa estar consciente do que está fazendo e não simplesmente repetir as suas aulas ao longo do tempo, como se por si só elas fossem desencadear a aprendizagem. É, Essa ideia é muito importante, porque nós, enquanto professores, precisamos entender como nós aprendemos e como nossos estudantes aprendem. Então, o primeiro princípio é entender a estrutura cognitiva humana, o que significa construir memórias de longo prazo e mobilizar a memória de trabalho. Nós vamos explicar daqui a pouco no esquema como que isso funciona. O segundo princípio é que os hábitos aceleram a aprendizagem. Então, se eu tenho uma rotina de estudo frequente, seja para o concurso, para a prova ou para a minha formação, esse meu hábito de estudar vai acelerar a aprendizagem do resolver estudar só no fim do meu curso ou deixar para depois e não ter uma rotina estabelecida de produção de conhecimento. Bom, o princípio 3 é aquilo que os alunos prestam atenção é que irão aprender. É lógico, né? O que você está lembrando da sua infância? Algo que foi muito bom ou algo que foi traumático? Se você presta atenção e aquilo ficou na sua memória de longo prazo, é porque aquilo foi significativo. Aqui há uma ponte entre o Alzubel, que é um pedagogo que criou a distinção entre memória mecânica e aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Eu vou colocar só o início aqui das palavras para a gente poder guardar. Então, se eu estou numa situação de aprendizagem, em geral, uma aprendizagem voltada com vínculo, uma aprendizagem afetiva, no ambiente acolhedor, vai me trazer mais satisfação e, portanto, eu vou me engajar mais. Anteriormente, na pedagogia tradicional, tanto fazia. Aluno é igual e basta você reproduzir o conteúdo que vai chegar à aprendizagem. Esse princípio 3 ele vem nos ativar para a compreensão do processo. O pessoal está dizendo que está desfocado, Camila, como é que está aí? Acho que precisa dar Não, uma para ajustada mim tá na normal. engrenagem aqui tá bom, né? Dá uma ajustada aí na visualização do seu YouTube. Tá bom? Nem sempre o que a Flávia Neide está lembrando aqui, nem sempre que presta atenção significa aprendizagem. Mas é um princípio que, se o aluno presta atenção, ele vai ter condições de aprender. Se ele está lá distraído, ele não vai conseguir aprender. A motivação é social, portanto, envolve aqui uma menção ao interacionismo, ao socioconstrutivismo. Ensinar bem é construir relações, nós falamos dos vínculos, então esses princípios. A Bianca pediu para voltar na onda. Alguma questão específica? Então, aqui, só voltando um pouquinho, porque picotou o som, o nosso engajamento, em resumo, ele vai, naturalmente, como toda a nossa atividade, ele vai ter um pico e depois vai ter uma queda. Né? Quando a pessoa toma um estimulante, tipo um energético, ela vai ter um pico e depois uma queda. Então, na hora da queda, é o momento de você parar um pouco antes. Tá bom, Bianca, então veja se satisfaz a dúvida. Qualquer coisa, vamos retomando também no plantão, se ficar algo aqui desequilibrado, tá bom? Bom, então nós vamos falar um pouquinho antes da,
Eu falei da Asha, que é essa menina, né, que ergue a mão e o professor pode ou não se importar. Ela vai romper aquele código social que existe na sala. Muitas vezes os alunos têm um código da mediocridade, não perguntar. E alguns professores também, não são muitos, não têm interesse que o aluno questione, porque, né? Porque ele vai ter mais participação e, portanto, ele vai ser mais cobrado, etc. É muito mais fácil a gente chegar, despejar um conteúdo sem questionamento. Aqui não, aqui a gente está interagindo, trazendo questionamento, inclusive para a gente poder aprofundar. Bom, aqui o Eduardo, perdão, pergunta como saber que a sala está no ápice do engajamento. É quando o pessoal começa a. É quando o pessoal começa a dispersar. Então já não tem mais aquela atenção e fica fazendo outras coisas, até mesmo na sala de aula, que acabam não engajando naquilo que o professor está trabalhando. Aí o professor tem que mudar, logicamente, porque se nós estamos falando uma coisa, algo que não interessa, lembra dos princípios? Se o aluno está prestando atenção, é porque ele está interessado em aprender. E uma das grandes necessidades que o Lemov diz do trabalho do professor é moldar esse comportamento, moldar normas de atenção, normas de participação e hábitos de estudo que levem o estudante à motivação. Ele cita, inclusive, uma frase que eu estou trazendo aqui, que antes de ficar motivado para aprender, nós precisamos prestar atenção, ter foco. Eu que sou TDAH, sofro imensamente com isso. Por quê? Nós vamos aprender, e aqui vale para todos nós, a gente tiver foco. Vamos supor numa sala presencial. Por que é importante chegar no horário? Eu pergunto para vocês. Por que é importante chegar no horário? Então, a Patrícia está dizendo, alguns alunos até dormem na carteira e tal. Por que é importante chegar no horário? Porque quando eu lecionava na faculdade, cada aluno que entrava na sala, quando alguém entra após o horário, a sua atenção desfoca pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Então, por exemplo, aqui também, a Sandra está dizendo, quando vai ao banheiro, então você desfoca da sua atenção e para você voltar você já perdeu. É o mesmo que acontece numa reunião social. Você vai para uma festa, está lá no WhatsApp, na rede social, você não está interagindo. As regras são muito importantes. Quem colocou aqui foi a Patrícia também. Então, as normas sociais, a escola ela tem essa função. Isso aqui que o Lemov traz não é novidade. A escola melhorou o som? Melhorou um pouquinho? Bom, a escola é um instrumento, é um local de socialização secundária. A primeira socialização é a família. A segunda socialização é a escola. Então é isso que é importante aqui destacar. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, podem colocar. Bom, as técnicas do Lemov, elas são distribuídas em alguns conjuntos. Ele fala dos modelos mentais, mas ele vai dividir as técnicas em alguns grupos. Acho que era o passarinho que voou aqui na antena. A gralha azul. As técnicas de preparação da aula, que é o planejamento. Então, vamos guardar técnicas de planejamento. É sempre planejar um pouco mais para ter algo a fazer caso o tempo seja otimizado e também utilizar dentro do planejamento o acompanhamento dos trabalhos. Um segundo grupo de técnicas, ele versa sobre a verificação de compreensão, que é para saber se o estudante, ao longo do processo, está ou não absorvendo, está aprendendo e guardando na memória de longo prazo aqueles ensinamentos. Uma das técnicas bastante importante nesse processo é a técnica de cultura do erro. É o erro como construtivo, que é algo que Piaget também falava.
Um outro grupo de técnicas é a ética no ensinar, que é que todos estejam comprometidos no processo. Entre essas está essa técnica, que na verdade é a técnica 16, mas aqui nós estamos destacando técnicas principais, tá? Não estão na mesma numeração do Lemov, mas são 4 técnicas principais para a gente concentrar e estudar Lemov a partir delas. A ética no ensinar é uma delas. Outra questão é a estrutura da aula. A aula tem que ter um ritmo onde você vai alternando leitura individual, leitura coletiva. O professor vai circular pela sala, ele vai fazer com que as pessoas participem, vai mexer o corpo, vai arrematar conhecimento. Então, são essas técnicas também que estão muito associadas ao ritmo que o professor desenrola. Porque se a aula não está fluindo bem, o professor tem que mudar o ritmo. Se está devagar, tem que verificar imediatamente o que está acontecendo e também ir demarcando as etapas da aula para não se perder e para poder avançar da maneira adequada. E também algo importante ele mesmo chegou atrasado na última aula, mas é trabalhar com o relógio e cada minuto conta. Essas técnicas são importantes quanto ao ritmo. Também existem algumas técnicas que eu quero falar do princípio delas, aqui não está no slide, mas eu estou comentando os grandes grupos, que é o questionamento, proporção, técnicas de proporção. Por exemplo, quanto mais você estimula a participação, mais o aluno aprende. Quanto mais também você questiona, mais você aprende. Quanto mais você escreve, mais você aprende. Quanto mais você discute um tema, mais você aprende também. Então, são algumas técnicas de proporção. Ou seja, quanto mais tempo de leitura, mais você vai aprender. Isso é óbvio. Então, ele traz essas questões já trabalhadas na sala de aula, dá uma nova roupagem e vai também culminando para o estabelecimento de rotinas, para, sobretudo, desenvolver hábitos ou comportamentos repetitivos no sentido de uma organização do estudo do aluno para que ele possa ter um melhor desempenho. Também, outras técnicas importantes são voltadas à expectativa. Nós sempre temos que ter uma alta expectativa da pessoa que estamos trabalhando na sala de aula. Precisa observar tudo o que está acontecendo. Aí tem a técnica do olhar de radar. Não pode ser invasivo quanto ao estudante. E também o professor tem que ter voz de comando. Está sendo apelidado Lemov de capitão do óbvio. E também motivação é o último tópico de técnicas, que é ter discurso positivo, elogio preciso, ser cordial, ter equilíbrio emocional, que é algo muito difícil, e o fator A, que é A de alegria. Não é A de amor da Xuxa, mas é A de alegria. Então, dito isso, Camila, quer complementar? Não, está terminando o primeiro bloco. Eu fiquei na dúvida, François, porque você não passou slide, é assim mesmo? Ou não, Não, ou... é assim mesmo, porque eu estou comentando as técnicas gerais. Tá bom, tá ótimo. E agora eu vou passar as técnicas que a gente tem que. Provavelmente isso aqui pode cair, tá? Então a gente fez o estudo do que pode efetivamente ser como questão. Vamos ver se depois se comprova lá na hora da prova. Técnicas principais. A primeira que a gente destaca é a técnica 16, certo é certo. Então, olha só o que a Márcia está dizendo aqui. Ó. As técnicas do Lemov são técnicas de planejamento metrificados que temos que ser shows business para engajarmos alunos da forma asseverada e assertiva para mensurarmos uma grade de resultados, que é isso que o governo quer. Né? É uma concepção tecnicista e produtivista. Muito bem, o aluno tem a resposta correta. Tá? Certo é certo, errado é errado. Não pode ter o quase certo. O estudante tem que desempenhar da maneira adequada. Como se aplica essa técnica? Ser gentil a trabalhar respostas imprecisas ou incompletas, estimulando o aluno a poder exercer o pensamento crítico.
E na prova, por exemplo, qual é uma questão que pode cair de alguma forma? Qual é o papel da precisão no aprendizado? Né? Então, assim, é muito importante que o conceito que a gente elabora seja preciso. Por exemplo, identidade da maneira adequada. A avaliação tem que definir da maneira adequada. Não existe um meio certo. O conceito do autor Lemov sobre equidade é X. É a questão da justiça, da oportunidade de aprender. Pronto, é isso que você vai responder. Não tem meia resposta, nem outra resposta. Precisa se circunscrever naquilo que o autor disse. Essa técnica é importante para o nosso estudo aqui. Aquilo que é certo é certo. Tudo bem, a gente pode não concordar com o Lemov, nós temos que entender profundamente o pensamento dele. Porque somente entendendo profundamente e corretamente, nós podemos fazer a crítica. Senão, ficamos só esbravejando sem qualquer sem qualquer chance. A Paula discorda, depois pode colocar aí a discordância também. Né? Eu posso discordar, mas eu preciso saber o que ele pensa. Tudo bem? Vamos avançar? Segunda técnica, né? É a técnica do sem escapatória. Essa do sem escapatória está no grupo da ética e é a técnica número 15, tá? A gente selecionou dentro do campo da ética. Todos os alunos têm que participar, ninguém escapa. Aqui também, todo mundo aqui tem que participar no chat, né? Tem que curtir, tem que colocar sua dúvida. E o aluno, o estudante, tem que se sentir comprometido a responder às questões. Exemplo, perguntar novamente ao estudante que errou até ele acertar. Conduzindo o estudante à reflexão crítica do seu erro. Agora a pergunta é, mas como envolver todos esses alunos e todas de uma forma equitativa que ninguém fique para trás? Né? Para que aquela pessoa que participa tenha condições de participar. Vamos ver mais uma técnica 3. Prática da recuperação. Então é importante, essa aqui está na verificação, a técnica 7, de verificar a compreensão, é parte da avaliação formativa. Exatamente. Revisitar constantemente o conteúdo aprendido para reforçar a memória a longo prazo. A repetição, ela faz sentido quando revisita. Não como falar de novo 100 vezes a mesma coisa, como a gente copiava no caderno ditado. Um exemplo da recuperação é fazer uma pergunta sobre o tema da aula anterior. Nós aplicamos essa técnica hoje, quando nós, no início, colocamos duas questões, uma do Lemov do Paulo Freire. A técnica 2 é a 15 do livro, tá? Isso mesmo, Terezinha. Aqui nós estamos falando das 4 top, tá bom? Então, os alunos têm na sala do Lemov, né? No máximo 20. É só olhar pela fotografia. Vamos ver daqui a pouco, a gente vai contar, tá bom, Paulo? E na prova, qual a importância da recuperação ativa no processo de aprendizado? Pode ter uma questão nesse sentido aí também. Técnicas principais, a quarta que a gente destacou. Cada minuto conta. Tem que maximizar o tempo de aula para aumentar o aprendizado efetivo. Isso aqui também no nosso encontro, nós precisamos privilegiar, porque cada minuto faz diferença. Minimizar transições demoradas entre atividades e manter a turma focada. Na prova, quais estratégias ajudam a otimizar o tempo de aula? Então, como que eu posso aqui também otimizar o tempo de aula para que possam, cada um de nós aqui, ter um melhor aproveitamento? Perfeito? Camila, quer comentar? Não, Franzói, vamos seguir. Daqui a pouco eu falo, Tá, quando você vamos lá. terminar mais um. Tá. Entender a estrutura cognitiva humana significa auxílio memória a longo prazo, mobilizar a memória do trabalho. Aqui tem um esquema que eu vou explicar para vocês. Nós temos um ambiente, um modelo da mente mais simples. Aqui é um modelo simplificado do nosso funcionamento cerebral. Nós temos uma memória como se fosse um computador, memória de trabalho, onde nós elaboramos o nosso conhecimento. É de onde nós buscamos o nosso repertório na memória de longo prazo.
Então, por exemplo, se eu aprendi a regra de três, é cubicar caminhão de areia. Na prática, cubicar caminhão de areia é multiplicar a largura pela altura pela profundidade. É a fórmula do metro cúbico. Ninguém em sã consciência fica pensando na fórmula quando está fazendo a cubicagem de um caminhão de areia. Está utilizando a memória de trabalho. Porque na sua memória de longo prazo tem um esquema mental que te dá a equação subconscientemente, ou no inconsciente ou no consciente, é ali que você vai ter a consistência que permite que você aplique a fórmula do metro cúbico quantas vezes você precisar. Tá? É a mesma coisa com o computador. Você está lá, tem um arquivo, ele fica lá guardado. Quando você vai trabalhar com o arquivo, vai para uma memória temporária, fecha o arquivo, ele volta para a memória de longo prazo. Mas está lá guardado, a menos que dê uma pane. Né? Com a luz, funciona assim também. Né? Ela tem lá, ultimamente ela tem estado com memória cheia. Né? Porque a gente vai acumulando, vai acumulando memórias de longo prazo, ela tem memória de longo prazo, funciona da mesma forma. Guarda situações mais constantes que são puxadas. Aqui diz também o Eduardo, a memória trabalha com memória RAM dos computadores. Exatamente, uma memória temporária que ela se desfaz. É por isso que você não aprende muitas vezes uma coisa imediatamente, porque aprendizado é estar na memória a longo prazo. Eu não posso dizer que essa aula aqui eu vou aprender algo sobre o Lemov. Se eu não recuperar, se eu não reativar, não aprendo nada. Né? Então, a aprendizagem, para qualquer teoria psicológica, ela se dá com a memória a longo prazo, ele puxa isso. Esse é o modelo simples de Daniel Inningham. Por que os alunos gostam da escola? É porque ele vai gostar se ele tiver vínculo, se tiver uma aprendizagem social e se tiver também uma forma dele ser desafiado a aprender. Tudo bem? O resumo do Lemov é isso, mas vamos aprender as técnicas que cai na prova. É isso, gente. Adaptação para idades e contexto, então essas técnicas também elas servem para isso e provavelmente aqui as nossas inteligências de Camila e todo mundo aqui está dizendo que a prova pode ter um estudinho de caso com uma técnica a ser aplicada, como nós vimos nas questões aqui trazidas. Vamos gabaritar mais uma? Professor Birigui, 2018. Lemov, 2011. Então não é a versão 3. Faz referência a algumas habilidades essenciais para o processo de leitura. Dentre elas, eu menciono que uma é definida como automatização. Habilidade da competência de ler rapidamente, incluindo a expressão que é, por sua vez, a habilidade de agrupar palavras em frases para refletir significado e tom. Essa habilidade qual que é? Muito bem. Como que está aí no chat, Camila? Então, por enquanto ainda não responderam. Tá com delay, né? Tá. Tá começando a Automatização. aparecer aqui letra C. Coisa assim. Agora tá aparecendo A, apareceu B. Tem gente colocando fluência, que é o A. Uhum. Bastante A agora. A, B e C. A, B, C. Muito bem. Faz referência à habilidade essencial, mencionando que é definida com automatização, a habilidade da competência de ler rapidamente. Mais alguma resposta aí? Vamos lá, pessoal. Como A que vocês maior estão parte chegando à é A? A. Aí está bastante divergência aqui também, né? Não é? Tem bastante letra A, mas tem B e C também. Uhum.
Muito bem. Não pode ser C, porque. Vamos lá, pessoal, então, respondendo. Nestlé diz: a decodificação tem a competência de ler rapidamente. Não, não é, né? Não é decodificação? Vamos eliminando? Vamos lá. Pode ir eliminando aqui, Camila? Pode. Então, não é decodificação, porque a decodificação não. A Maria Mercedes está dizendo aqui que é ler rapidamente, fluir. Sim. Aqui também tem uma fluência leitora que diz a Sandra, né? Que são os processos que acontecem nos anos iniciais de escolas estaduais, É, fluência e leitura. tem a ver então com o currículo, né? Do PEB 1 e PEB 2. Ler Exatamente. rapidamente Não, com é especificação processos que fluente. acontecem pelo CAED, são processos que acontecem pelo CAED e pelo Elefante Letrado, que é a plataforma. Acontecem testes de fluência e leitura. Quem tem anos O iniciais elefante. é o Elefante Letrado. Música. Um elefante incomoda muita gente. Então, Flávio, fazendo influência leitora dos alunos para medir velocidade e tom da leitura. Olha lá, a Ah, Flávia então colocou falando de ali, ó, plataforma do Elefante automatização, gente. Letrado. Elefante eletrado, Flávia. Flávia Neiva. O pessoal está mudando aqui, ó. Vamos lá, gente. Então diz aqui a Antônia, acho que eu vou votar com a Antônia. Eu estou meio em dúvida dessa aqui, não existe meio certo. B, usar o erro como forma de aprendizagem. D, tem que trabalhar os erros, não pode deixar o aluno descobrir sozinho. Ah, não, não. Essa aqui é Ah, da é outra da questão ainda. outra, é da outra. Ah, mas já ajudou também aqui. Retomar. Lemove, retomar. Vou errar consciente, não sei mesmo, Ruth. Eu tô quase igual você aqui. Eu tô em dúvida dessa aqui também. Qual será que é? Lê rapidamente. Águida. Boa noite também, Águida. O elefante é letrado. Então, não, mas não é a letra E, né, pessoal? Ah, É o é o Elefante Letrado. elefante. É o elefante. Letra A, pessoal. Afluência leitora. Gostaram? Letra A, isso mesmo. Olha, Não é essa o para quem tem vocabulário. proximidade com as escolas de anos iniciais não iriam errar, não. Mas quem não É, tem tanta exatamente. proximidade assim, porque se fala Por muito isso, de fluência. por isso que a nossa teoria está certa, da gente estudar tanto os PEB 1 e PEB 2 junto, porque o Eles PEB 1 colocam ajuda exatamente, exatamente. compreensão Eles passo à colocam frente, né? eles colocam a criança do segundo e do terceiro ano, para lerem, né, e aí o aplicativo, capta, né, o som da criança lendo, e aí faz esse teste de fluência leitora, e vai considerar justamente o que está escrito na comanda da questão. Então, quem tem proximidade com isso, acho que não teve tanta dúvida, mas os outros que não têm tanta proximidade já fica. É muito bom mesmo esse vincular o PEB 1 com o PEB 2. Então, o Franzói está aqui soltando também os rojõezinhos lá no chat da TV APOS para comemorar. Vocês estão top, gente, vocês estão feras. Aí vem a pergunta que não quer calar, Camila. Para todos aqui, se alguém quiser colaborar no chat, como adaptar essas técnicas ao contexto brasileiro? Outra coisa que eu ia lembrar é que teve fluência leitora do sexto ano depois da pandemia. Então, quem é mesmo PEB 2 vai lembrar que no sexto ano teve fluência leitora. Bom, vamos para essa reflexão, né? Como adaptar Vamos essas lá. técnicas ao contexto brasileiro? Eu acho assim, a gente começa, acho que com a experiência docente, a gente já entende, a gente já pratica muitas dessas técnicas, mas a gente não, quem não tem contato com o livro, não conhece, né, como é que ele colocou essas categorias, como, o que ele considera. E eu acho que com a prática a gente vai identificando as melhores técnicas para aquela turma, para aquele momento, para aquele ambiente, para aquele assunto que vai ser abordado. Eu acho que a grande sabedoria do professor está em compreender a melhor técnica que ele vai usar, e não o número ou o nome da técnica. E isso tudo gira em torno de metodologia ativa, né, gente? Que é o que se fala o tempo inteiro.
E metodologia ativa o que é? É fazer com que o estudante participe de forma intensa do seu processo de aprendizagem. Então, o estudante ele nunca vai ser só um ouvinte da aula, né? Ele tem que estar participando da aula. Franzói está sem som. Perdão, é que eu estou lendo aqui a. Pessoal, isso mesmo, Camila. O pessoal está concordando com você. Criando atividades, diz. Cadê aqui? Muitos estudantes têm uma certa inibição de se expor diante dos colegas, criando atividades que envolvem virar, escrever ou virar e criar algum trabalho de Zoom, né? Adaptando a realidade de cada aluno. Então, pessoal, sobre o Lemove, eu só tenho mais um comentário, Camila. Na revisão que a gente fez ano passado, eu trabalhei bastante o Lemove, viu? E também nas lives. Então, todas as técnicas lá, um pouquinho mais detalhadas, estão lá, tá bom? E se precisar retomar um pouco mais pra frente, a gente retoma também. Mas aqui nós trouxemos o que é de fato essencial, tá?